Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 9. Lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem, por gentileza. Está escrito assim: dali a 2 dias, era a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes poder fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, em todo o mundo onde for pregado o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém? Meus amados, o contexto desta passagem está meridianamente claro. Trata-se de 2 dias antes da Páscoa. A Páscoa era a maior festa dos judeus. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava, e os romanos tinham medo de motins e rebelião. Tanto é fato que na Páscoa a residência oficial do governador romano Pôncio Pilatos, que ficava em Cesareia Marítima, se transferia para Jerusalém. Todo o aparato militar de Roma em Israel se transferia para Jerusalém. Até mesmo o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, transferiu o seu gabinete na Páscoa para Jerusalém. E diz a Bíblia que 2 dias antes da Páscoa, os principais sacerdotes e escribas conspiraram contra Jesus para prendê-lo à traição e para matá-lo depois da festa, quando o povo já tivesse ido embora, longe dos holofotes. Mas Mateus 26, texto paralelo deste, diz que 2 dias antes da Páscoa, foi Jesus quem disse para os seus discípulos que ele seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes para ser crucificado. Em outras palavras, quando os homens pensam que eles estão no controle, quando os ímpios e maus, perversos, maquinam, urdem, tramam para impedir o avanço da obra de Deus, eles só podem, na verdade, cumprir uma agenda que já está estabelecida por Deus. Quem está no trono e quem tem as rédeas da história nas mãos não são os poderosos deste século, mas o Senhor Jesus Cristo. Mas é curioso que enquanto aqui em Jerusalém se trama a prisão e a morte de Jesus, ali bem perto de Jerusalém, na aldeia de Betânia, 10 quilômetros de Jerusalém, tem uma família preparando uma festa para Jesus. E Jesus ainda hoje desperta sentimentos tão diversos, tão diferentes. Ele é amado por uns e odiado por outros. Ele é recebido por uns e rechaçado por outros. Ele é adorado por uns e rejeitado por outros.
Ainda hoje é assim. Eu não sei se vocês já assistiram um programinha de internet, que alguém sai com um microfone pela rua e perguntando assim: você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? E as respostas são as mais estranhas. Eu não creio em Jesus. Outros chegam a dizer: eu odeio Jesus. Eu estava viajando na Jordânia e fomos visitar Petra, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E quando chegamos lá, tinham 3 adolescentes, pré-adolescentes na verdade, e eu comecei a conversar com eles, meninos poliglotas lá no meio daquelas pedras. E lá pelas tantas da conversa, eu comecei a falar de Jesus, e eles hostilmente disseram: nós odiamos Jesus. E eu fiquei pensando: mas quem ensinou isso para eles? Onde eles ouviram isso? Para odiarem Jesus. Ainda hoje Jesus é odiado. Há países hoje que o simples fato de você ter uma Bíblia é motivo de você ser preso, torturado e morto. Agora, sabem por que até hoje as pessoas odeiam a Jesus? Porque ele está vivo. Ninguém odeia os faraós do Egito. Ninguém odeia hoje Senaqueribe. Ninguém odeia hoje Nabucodonosor. Ninguém odeia hoje Ciro Grande. Ninguém odeia hoje Alexandre o Magno. Ninguém odeia hoje os Césares de Roma. Sabe por quê? Porque estão mortos. Mas Jesus está vivo. Nós o amamos e por isso viemos aqui nesta noite. É curioso que esse jantar lá em Betânia ocorre na casa de um homem chamado Simão. A Bíblia não dá o sobrenome dele, mas dá um adjetivo, um epíteto: Simão o leproso. Isso é intrigante, porque eu pergunto a vocês: esse homem ainda era leproso? E a resposta óbvia é claro que não. E por que sabemos que não? Porque se leproso fosse, ele não podia nem sequer ficar em casa, jamais receber alguém na sua casa, ou oferecer um banquete para alguém. Mas se esse homem não era mais leproso, e certamente não era mesmo, por que que Marcos, o evangelista, ao relatar o fato, diz que o jantar aconteceu na casa de Simão o leproso, e não na casa de Simão o ex-leproso? Para ensinar-nos uma grande lição: o perigo de rotular gente. Rótulos ficam, mesmo quando eles não são mais necessários. O doente está curado, o cativo está liberto, o bêbado agora é sóbrio, o ladrão agora é honesto, o corrupto agora é íntegro, aquele que estava arruinado no pecado agora é santo. Não carimbe gente, porque Deus pode mudar a história delas. Não marque gente, não tatue gente, porque Deus pode mudar o cenário desta vida. É curioso também que nesse jantar, quem se destaca é uma mulher. Em Mateus, em Marcos e Lucas, essa mulher é incógnita, porque esse episódio está relatado nos 4 evangelhos. Essa mulher é anônima, mas o nome dessa mulher aparece em João capítulo 12. Essa mulher é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. O que é maravilhoso entender em Maria é que ela só aparece 3 vezes nos evangelhos, e nas 3 vezes que Maria aparece nos evangelhos, ela está aos pés de Jesus, o lugar mais alto do mundo, o topo do mundo. A primeira vez que ela aparece, ela é em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. Posso lhes garantir que a melhor e maior academia do mundo é assentarmos-nos aos pés de Jesus, o mestre dos mestres. Ele não é um alfaiate do efêmero, ele é o escultor do eterno.
assente-se aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez que Maria aparece na Bíblia é lá em João 11. E mais uma vez ela está aos pés de Jesus, agora para chorar a dor do luto da morte de seu irmão Lázaro. E eu posso lhes garantir que a maior fonte de consolo que você pode encontrar na vida é assentar-se aos pés de Jesus, o grande Consolador. Mas a terceira e última vez que Maria aparece na Bíblia é nesse texto e nos seus correlatos. E mais uma vez ela está aos pés de Jesus, agora para agradecer o maior milagre público de Jesus, a ressurreição do seu irmão. Então está na hora de você e eu também nos assentarmos aos pés de Jesus para agradecer tudo quanto Ele fez por nós. Então diz a Bíblia que Jesus está à mesa com seus discípulos. Simão o leproso está presente. Lázaro recém-suscitado está presente à mesa. Marta, como de costume, está servindo. E diz a Bíblia que Maria vem com um vaso de alabastro, uma pedra ornamental de cor rosa. E esse vaso está cheio de um perfume preciosíssimo, feito de uma essência rara e cara, nardo. E ela chega por trás de Jesus, e ela não abre o vaso, ela quebra o vaso, e todo o perfume é derramado sobre a cabeça de Jesus. A Bíblia diz que a casa ficou impregnada desse perfume, e esse perfume escorre da cabeça de Jesus, passa pelo corpo de Jesus e chega aos pés de Jesus. E diz a Bíblia que ela se queda, se prostra e começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. E então alguns ali presentes, na verdade os discípulos de Jesus, capitaneados por Judas Iscariotes, ficam indignados contra ela e declaram: isso é um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela. Mas Jesus sai em defesa dela e disse: por que a molestais? Deixai-a, ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre estende convosco, e quando quiseres podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, em todo o mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. Bom, então o texto sugere-nos, oportuniza-nos algumas lições que passo a descrever. Primeira lição que eu aprendo com Maria, confira comigo aí no versículo 8. Ela fez o que pôde. Você pode repetir comigo? Ela fez o que pôde. Que frase poderosa. E toda vez que eu leio isso, eu pergunto a mim: meu Deus, e eu? Estou fazendo o que posso para Jesus? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com a motivação certa. Você tem feito tudo o que você pode para Jesus? No dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, começa na Alemanha um grande movimento com Ludwig van Zinzendorf, o movimento moraviano. E eles começam uma reunião de oração que durou 100 anos ininterruptamente, desencadeando talvez o maior movimento de avivamento e missões em toda a Alemanha. Para vocês terem uma ideia, cada 18 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha, e eles eram pobres. Alguns deles tão pobres eram que não tinham dinheiro para ofertar para a obra missionária. Então, naquele tempo podia isso, se vendiam como escravos para comprar uma passagem apenas de ida
para os povos mais longínquos da terra, para dedicar o resto dos seus dias entre aqueles povos, pregando para eles o Evangelho de Cristo. Quando eu escuto um exemplo desse, eu pergunto para mim: meu Deus, e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus? Maria fez o que pôde. Segunda lição que eu aprendo com Maria: ela fez o seu melhor. Confira comigo os versos 3 e 4. Vamos entender isso aqui. Esse perfume nardo, esse perfume preciosíssimo, notem o grau superlativo, era feito de uma essência chamada nardo. E Marcos, mesmo não sendo um perfumista, tem o cuidado de dizer que era nardo puro, ou seja, não era híbrido, misturado. Só que essa essência não tinha Israel. Pesquise para você perceber isso. Essa essência só era encontrada na época, na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco, moído e transportado em lombos de camelos. Portanto, essa essência era raríssima e caríssima. Esse perfume não era encontrado numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, ml a ml, ia sendo acondicionado num vaso de pedra de alabastro. A Bíblia diz em João que esse frasco de pedra tinha 1 libra de perfume. O que é 1 libra? 1 litro tem 2,2 libras. Portanto, se o vaso estava cheio, eu estou afirmando que dentro desse vaso tem em torno de 300 a 400 ml de perfume. O perfume foi avaliado por Judas Iscariotes, acompanhado pelos seus pares, e ele entendia de dinheiro, ele era tesoureiro, em mais de 300 denários. 1 denário era o salário de um trabalhador durante um dia. Eu estou então afirmando a vocês que cada ml do perfume custa um dia de serviço. 1 denário. Era a mesma coisa de um trabalhador, depois de longas horas do dia, receber o seu salário e ir e comprar uma gota do perfume. Em outras palavras, aquele frasco continha o resultado de 1 ano de trabalho. Agora notem, nós gostamos de bons perfumes, não gostamos? Compramos bons perfumes. Agora, quando você compra um perfume caro, como é que você usa? É só um pouquinho na orelha, um pouquinho aqui no pulso, em dias especiais. E você diz para você mesmo: esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. Agora vejam vocês, Maria não abriu o vaso, ela quebrou o vaso. E por que ela quebrou o vaso? Para dizer o seguinte: tudo que eu tenho, o melhor que eu tenho, eu quero colocar a serviço de Jesus. Eu não quero que sobre nem uma gota. Ela fez o seu melhor. A pergunta que eu faço para vocês nesta noite é esta: você tem feito o seu melhor para Jesus? Às vezes, irmãos, aquelas pessoas que não conhecem a Deus como nós conhecemos, são mais zelosas em servir aos seus ídolos do que nós o somos em servir ao nosso Deus. Eu estava viajando, pregando em Porto, lá em Portugal, e fui visitar Coimbra, uma cidade importante na área do direito, conhecido no mundo todo. Enquanto viajávamos, eu vi caravanas andando pelo asfalto, a pé. E eu fiquei intrigado com aquilo e perguntei: mas onde essas pessoas estão indo? Me responderam: elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei: mas a que distância elas estão andando assim, a pé?
Me responderam: a mais de 300 quilômetros. Aí eu pensei na nossa realidade. Tem crente, irmão, que tem ônibus, tem táxi, tem Uber, mora às vezes até perto da igreja. Se tiver calor demais, não vai. Se tiver chovendo, também não vai. Qualquer motivo, não vai. Se for decisão de campeonato, então é que não vai mesmo. Aí eu fico olhando que as pessoas que não conhecem a Deus como nós conhecemos, às vezes são mais zelosas em servir aos seus deuses que nós o somos em servir ao Senhor da nossa vida. Maria fez o seu melhor. Mas em terceiro lugar, terceira lição, Maria fez de forma sacrificial. Irmãos, esse texto não pode ser entendido na cultura ocidental. Não cabe na nossa cabeça, aqui no Brasil, que uma pessoa invista 1 ano de trabalho para comprar um frasco de perfume. Ninguém faz isso aqui. Ninguém. Esse texto só pode ser entendido dentro da cultura judaica, porque, na verdade, quando uma menina fazia a transição de menina para moça, e essa transição é tão rápida, ela começava a comprar esse perfume gota a gota, grama a grama, ml a ml, ia acondicionando esse perfume desse frasco de pedra de alabastro para o dia mais sonhado, desejado e esperado da sua vida, o dia do seu casamento. Maria não entrega aquilo que sobra, Maria não entrega aquilo que não faz falta, Maria não entrega aquilo que não tem valor para ela, ela entrega sacrificialmente aquilo que era mais importante para ela, reservado para o dia mais desejado da sua história, o dia do seu casamento. Então eu pergunto para vocês agora: o que é que você tem feito para Jesus que possa receber o selo de sacrificial? Às vezes a gente dá sobra, dá o que não faz falta. Sabe o que esse texto está tratando? De generosidade. E eu li, pastor Wilson, um livro magnífico sobre generosidade. E para mim o livro valeu pela introdução, porque na introdução tinha uma simples ilustração. E ele diz assim, o autor: você quer ser uma pessoa generosa? Então faça o seguinte: passe numa loja, compre um jarro de vidro transparente e bote na sua sala. Só um detalhe: não ponha flor, ponha terra, só terra no vaso, para que toda hora que você passar por esse vaso e olhar para ele, você se lembre de 2 coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Primeiro, do pó que você veio, quanto você trouxe? Você não trouxe nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Você não vai levar nada. Então você não é dono de nada. Você é apenas mordomo do dono. Tudo é dele. Agora, o dono é generoso, e o que ele requer do mordomo é que o mordomo seja encontrado fiel. E a única maneira de você ser fiel ao dono é sendo generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. Sabe por que você e eu temos dificuldade em sermos generosos? Porque nós temos síndrome de dono. Se é meu, é para mim. No dia que você entende que o que está nas suas mãos para ser administrado, que tudo que está nas suas mãos pertence ao dono, você não vai ter mais dificuldade de ser generoso. Permita-me ilustrar. A Igreja Batista Missionária de Itaporanga, no interior da Paraíba, tinha um programa de rádio que era transmitido na pequena cidade e alcançava 40 mil pessoas no sertão. Aí chegou a seca, tão comum no sertão. A colheita falhou, o gado começou a passar fome, os dízimos diminuíram, as ofertas encolheram, e o pastor não conseguiu pagar o programa de rádio durante 3 meses, inadimplente. O pastor da Igreja Batista Missionária de Itaporanga recebe um ultimato da emissora: ou paga o programa até na próxima semana, ou nós vamos tirar o programa do ar.
Então o pastor chegou domingo à noite na igreja e fez um apelo: meus irmãos, o programa não pode sair do ar. Eu conclamo vocês a fazerem uma oferta sacrificial, porque o programa é o único programa evangélico da região. Estava no culto o senhor Tota e a dona Lourdes. Eles eram meeiros. Meeiro, eu sei que é uma palavra que não é muito comum para quem vive na região urbana. Meeiro é o cidadão que trabalha na terra de uma pessoa, colhe os frutos da terra, e 50% desse produto vai para o dono do terreno, ele fica só com 50%. O senhor Tota e a dona Lourdes moravam a 6 quilômetros da cidade, iam a pé, voltavam a pé de noite, depois do culto, conversando pela estrada. E a Lourdes dizendo: Tota, você escutou o apelo do pastor, nós temos que fazer uma oferta sacrificial, o programa não pode sair do ar. E o Tota respondeu para a Lourdes: mas Lourdes, não tem um centavo lá em casa, não tem dinheiro, vão dar oferta como, Lourdes? Não tem nada. E foram conversando, e a Lourdes falou: não, mas tem que fazer alguma coisa, nós temos que fazer a nossa oferta sacrificial. Quando estavam chegando em casa, a Lourdes disse assim para o Tota: ô Tota, dinheiro não tem mesmo não, mas nós temos um terreiro com muitas galinhas, e tem um galo que é maior, que pesa mais, que vale mais, vão dar o galo. Uai, Lourdes, se você quer, vamos, vamos dar o galo, como oferta sacrificial. Segunda-feira de manhã, a Lourdes pegou o galo, botou debaixo do braço, 6 quilômetros a pé para a cidade, bateu na casa do pastor, o pastor atendeu, falou: pastor, eu escutei o apelo do senhor ontem, eu vim trazer a nossa oferta sacrificial. A nossa oferta sacrificial é esse galo, é o melhor que nós temos. O pastor agradeceu, deu um sorriso amarelo, fechou a porta e pensou: meu Deus, o que eu vou fazer com esse galo? O galo é tão velho que não dá nenhuma sopa. Aí ele pensou, vou fazer uma rifa desse galo. Não, rifa não combina com crente. Pensou, falou: vou botar na internet. Botou na internet a oferta sacrificial da mulher do galo. Domingo de manhã, pastor Jeremias Pereira, lá da 8ª IPB de Belo Horizonte, abre a sua caixa de e-mail, está lá a história da mulher do galo. Aqui mexeu com ele. Ele chegou na igreja de manhã e disse: meus irmãos, nós vamos agora parar um pouco, nós vamos fazer uma oferta especial para a Igreja Batista Missionária de Itaporanga, porque o programa não pode sair do ar. Levantou a oferta. A oferta representou 2 anos de programa. Aí ligou para o pastor: fique tranquilo que durante 2 anos o programa está garantido. Aí o próprio pastor Jeremias está pregando lá em Toronto, no Canadá, na igreja do pastor Ceni Tavares, conta a história da mulher do galo. Levanta um irmão da igreja e diz: eu quero saber se a dona Lourdes precisa de alguma coisa. Ela precisa, tem energia, mas não tem uma geladeira. Calor escaldante do sertão, precisa de uma geladeira, precisa de um fogão profissional para ganhar uns trocos, fazer algumas coisas. Falei: então nós estamos mandando para ela hoje ainda o dinheiro para comprar geladeira, fogão que ela precisar. E mandaram. Aí o pastor Jeremias está pregando lá em Nova York, contou a história da mulher do galo. Levantou o empresário e disse o seguinte: eu quero saber como é que essa terra, não vai ser meira mais não, nós vamos comprar a terra, vamos passar a escritura em nome dela, vai ser a proprietária da terra. Mandaram o dinheiro, compraram o terreno, passaram a escritura em nome da dona Lourdes. Aí está pregando uma outra igreja, conta a história da mulher do galo. Levanta o engenheiro agrônomo e diz: eu quero saber como é que é essa terra. Não, nós vamos mandar um engenheiro agrônomo para lá, para trabalhar a terra, para cultivar a terra, para adubar a terra, e se precisar cavar poços artesianos para essa terra produzir mais e melhor. E mandaram o engenheiro para lá para resolver essa problemática toda. Está pregando uma outra igreja, conta a história da mulher do galo. Levanta o empresário e pergunta: se eu quero saber como é que é a casa da dona Lourdes. Não, a casa é muito simples, agora tem luz, tem geladeira, tem tudo, mas a casa é muito simples. Não, então derruba a casa, faz uma casa grande, bonita, de alvenaria, mobilia a casa com tudo de bom e de melhor. E assim fizeram. Um repórter da Christian Today, lá em Nova York, escuta a história da mulher do galo, pega um avião, desce em João Pessoa, pega um carro, vai a Itaporanga, escuta o testemunho da mulher do galo e escreve esse testemunho na revista Christian Today, e essa história percorreu o mundo inteiro, porque uma pessoa fez uma oferta sacrificial, sem esperar nada em troca.
Eu quero desafiar você, meu irmão, a ter essa experiência com Deus. Deus tem me dado tantas experiências nesta área, e eu vou lhe garantir uma coisa: a Bíblia diz que a alma generosa prosperará, mas aquele que retém mais do que é justo é pura perda. Quem sabe nesta noite você faça um propósito diante de Deus, de nessa semana você fazer uma oferta especial, generosa, sacrificial na vida de alguém. E prepare-se para ser surpreendido por Deus, porque a Bíblia diz que quando você dá ao pobre, você empresta a Deus, que nada fica devendo a ninguém. Maria fez uma oferta sacrificial. Quarta lição que eu aprendo com Maria: ela fez apesar das críticas. Note comigo nos versos 4, 5 e 6 que ela enfrenta 3 críticas. Primeiro, indignação. Segundo, murmuração. Terceiro, molestação. Quem são esses que estão indignados contra ela aqui? Os discípulos, que deveriam estar felizes com ela, mas eles estão indignados não pelo que ela fez, eles estão indignados para quem ela fez. Para Jesus? Ah não, aí é exagero, para Jesus não. Se fosse para os pobres, até que tudo bem, para Jesus é um exagero, é um desperdício. E diz a Bíblia que eles não murmuraram, não, eles murmuraram contra ela. Eu sei, meus irmãos, eu sei que desde há muito esse negócio de murmuração já acabou nas igrejas, não tem mais. Mas no caso dela, murmuraram. Mas não só murmuraram, não, eles molestaram Maria. Ô gente, molestação é crime. Foi Jesus que saiu em defesa de Maria: deixai-a, porque a molestais, ela fez para comparação para comigo. Então me permita dizer uma coisa: você conhece crente hipersensível? Conhece gente porcelana? Conhece crente cristal? Você conhece gente que qualquer coisinha trinca? Qualquer coisinha, eu nunca faço mais nada na igreja, porque eu fui fazer, me criticaram. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu sou pastor há 43 anos. Eu nunca vi ninguém se levantando para fazer algo relevante no reino de Deus sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no seu nome do que na glória de Deus. As pessoas estão murmurando contra você, continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão irritadas, continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão molestando você, continue fazendo a obra de Deus. Você não faz para receber aplausos de homens, você faz para a glória de Deus. Então continue fazendo a obra de Deus. Maria fez apesar das críticas. Quinta lição que eu aprendo com Maria: Maria fez só para agradar a Jesus. Chama a sua atenção para o texto de João 12, porque só João informa isso, que Maria enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. O que significa isso para a cultura brasileira? Nada, absolutamente nada, apenas um gesto de humildade. Mas na cultura judaica, uma mulher não soltava os cabelos em público. Isso era um escândalo. Isso era dar motivo para alguém suspeitar da sua reputação. Ué, mas se isso era um escândalo, por que Maria fez isso? E a resposta é: quem tem um amor tão profundo, quem tem uma gratidão tão eloquente, não consegue ficar contido em regras, em balizas rígidas. Essa pessoa acaba extravasando, essa pessoa acaba extrapolando, porque ela não está preocupada em demonstrar o seu amor tão generoso, tão profuso, tão caudaloso para Jesus. Ela não está preocupada o que ia dizer Mateus, ela não está preocupada o que ia dizer Filipe, ela não está preocupada o que ia pensar Judas Iscariotes, ela não estava pensando o que ia pensar Mateus, ela só quer agradar a Jesus. Irmãos, na igreja às vezes a gente fica muito cheio de dedos, sabia?
preocupado com tanta coisa. Se eu levanto a mão, vão me censurar. Se eu não levanto a mão, me censura também. Se eu não choro, vão dizer que eu sou durão demais. Se eu choro, vão dizer que eu sou piegas. Qualquer coisa que você fizer, alguém vai censurar você. E aí você fica preocupado, o que eu faço? O que eu não faço? Você está preocupado com o que os outros vão pensar de você? Meu irmão, faça para agradar a Jesus. É isso que Maria fez. Sexto lugar, Maria fez a pessoa certa. Versículos 6 e 7, Jesus diz o seguinte: deixai-a, ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O que Jesus está querendo dizer? Os pobres podem ser deixados para depois? Não, não. Jesus deu muita prioridade aos pobres na sua agenda. Mas entenda uma coisa: ajudar os pobres não pode salvar você. Você não ajuda os pobres para ser salvo. Você ajuda os pobres porque foi salvo. Você não ajuda os pobres para ir para o céu. Você ajuda os pobres porque você já é cidadão dos céus. Se não for Jesus que nos motive a socorrer o próximo, o pobre, nós vamos fazer para a nossa própria glória, para o nosso próprio mérito. Quem nos move a ser generosos é o próprio Senhor Jesus. Então vamos à penúltima lição do texto. Maria fez no tempo certo. Versículo 8, parte B, diz o seguinte: ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Eu vou pedir a vocês a atenção para fazer uma breve digressão para entender melhor. Vocês se lembram de Lucas 8, a partir do verso 3? Quando diz que o ministério itinerante de Jesus pelas aldeias e cidades da Galileia, eram 204, foi bancado financeiramente pelas mulheres. A Bíblia cita 3 delas pelo nome: Maria Madalena, Joana e Susana, e muitas outras. Então preste atenção nisso aqui. Vou falar baixo porque tem homens no auditório. As mulheres são mais generosas do que os homens. Quem bancou o ministério itinerante de Jesus não foram os homens, foram as mulheres. Agora, entenda comigo a logística. Jesus, 12 discípulos, 13 pessoas. 3 mulheres citadas pelo nome: Maria, Madalena, Joana e Susana, 16 pessoas. Mas muitas outras mulheres, eu não sei quantas são, vamos imaginar aqui 40 pessoas. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Não tem restaurante self-service, não tem hotel, não tem pensão. E essas mulheres trabalhando a logística, bancando a conta, passando Pix, fazendo transferência bancária, bancando todas as despesas. Nesse interregno, Jesus disse que era necessário que eu subisse para Jerusalém para ser entregue nas mãos dos sacerdotes e ser crucificado para ressuscitar o terceiro dia. Quando Jesus vai para Jerusalém, essas mulheres vão com ele. Quando Jesus está sendo crucificado, só tem João, o apóstolo, ali presente. Essas mulheres estão presentes. Quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João fizesse parte do sepultamento de Jesus, mas essas mulheres da Galileia estavam presentes e viram onde e como Jesus foi sepultado. Repita comigo: onde e como Jesus foi sepultado. Agora, por favor, acompanhe o raciocínio. Que horas Jesus morreu na sexta-feira? Que horas? 3 horas da tarde. Que horas ele foi sepultado? Bom, a Bíblia não diz. Porém, certamente foi antes de começar o sábado. O sábado começava às 6 horas da sexta-feira. Então eu estou dizendo para vocês que entre a morte e o sepultamento, quantas horas tem? 3 horas. Agora, por favor, preste atenção. Morreu, morreu. Ninguém pode tirar o corpo da cruz sem autorização. Quem dá autorização? O governador. Bom, o sepultamento foi fora dos muros. Tem que ir lá no palácio, Fortaleza da Antônia, para falar com ele. Mas não adianta ir qualquer um, porque nem vai receber. Tem que mandar alguém com trânsito. Então manda José de Arimateia.
Aí chega lá e diz: olha, governador, eu tenho um sepulcro que é novo, nunca foi usado, e eu quero entregar esse sepulcro para sepultar o Jesus Nazareno. Ele morreu. Eu falei: não deu prazo. Demora muito. Morreu sim, senhor. Não morreu. Morreu sim, senhor. Não, mas eu só acredito se morreu se o centurião vier aqui me falar. Não tinha telefone celular, tinha que ir lá falar com o cara, tinha que voltar com o cara para cá. E aí ele chega, vai lá, chama o cara, ele vem. Morreu sim, senhor. Aí tem que voltar lá e tirar o corpo da cruz, e tem que limpar o corpo, e tem que ir lá numa loja comprar lençóis, e tem que ir numa outra loja comprar perfumes, e aí tem que preparar o corpo, e aí tem que enrolar o corpo nos lençóis, e tem que ir lá no jardim tirar a pedra que está na boca do túmulo, e tem que agora colocar o corpo lá dentro da sepultura, tem que enrolar a pedra de novo. E as mulheres da Galiléia viram onde e como Jesus foi sepultado. A pergunta é: por que sábado, 6 da tarde, que acabava o sábado, essas mulheres correram na praça para comprar o quê? Perfumes, para embalsamar o corpo de Jesus? Por que elas fizeram isso? O texto não responde, mas a lógica é essa: mulher não gosta de nada mal feito. Elas olharam e falaram: esse trabalho está mal feito. Quando passar o sábado, nós vamos voltar aqui e fazer direito. Quando elas chegam, o túmulo está aberto. Quando elas entram, o túmulo está vazio. Quando elas saem, um anjo pergunta para elas: o que é que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Sabe o que o anjo está falando para essas mulheres? Vocês fizeram tanta coisa para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram: vocês não anteciparam a ungir o corpo dele para a sepultura. Faça no tempo certo. Há coisas na vida, irmãos, que ou nós fazemos hoje ou nunca mais vamos ter chance de fazer. Faça hoje, para você não chorar a dor do remorso amanhã. Na nossa cultura tem coisas muito esquisitas. Por exemplo, eu não conheço ninguém que receba mais elogios do que defunto. Não conheço. Pastor raiz, que frequenta funeral, passa a noite com a família, ali na beira do caixão, toda pessoa que chega, é uma rasgação de seda em cima do defunto. A pergunta é: será que aquela pessoa em vida escutou algum daqueles elogios? Que elogiar um defunto, ele não vai ficar emocionado não. Ele não vai levantar do caixão para lhe dar um abraço não. E se levantar, você corre também. Você quer ver outra coisa estranha? Defunto recebe mais flores do que gente viva. Dá para entender isso? Eu fui num funeral, pastor Wilson, lá em Vitória, e contei 86 coroas de flores. Contrataram um big do caminhão para levar as flores, um caminhãozinho desse tamanhozinho para levar o defunto. Eu fiquei olhando, falei: meu Deus, coitado do defunto, não consegue tirar um botão de rosa a mais. Para que tanta flor para ele? Agora, sabe por que os mortos recebem mais flores que os vivos? É que a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Não espere a pessoa morrer para mandar flores não. Manda em vida. Bom, deixa eu brincar um pouquinho para descontrair. Me falaram que os turistas que vêm para Guarapari e os moradores de Guarapari os homens são muito românticos. Não deixam passar em brancas nuvens o aniversário da esposa. De jeito não esquece o aniversário de casamento. São buquês lindos de flores que são enviados. Falaram isso. Mas vai que tem um desavisado aqui hoje. Então diz uma coisa, irmã: se você nunca receber um buquê de flores do seu marido, posso lhe garantir que se você for na frente, ir na frente significa morrer primeiro, você vai receber uma coroa, e grande, e ele nem vai pedir desconto da floricultura. Não espere a pessoa morrer para mandar flores não. Manda enquanto a pessoa aprecia as flores. Faça no tempo certo. Em último lugar, versículo 9: Maria fez com reflexos para a eternidade.
Em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. Sabe o que me impressiona? É que o que Maria fez numa casa humilde, numa vila humilde, há 2000 anos, é contado dos outeiros da história, nos ouvidos do mundo. E a pergunta hoje é esta: o que é que eu estou fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações? Nós somos hoje membros de uma família, de uma sociedade humanista, materialista, consumista, hedonista, que fica olhando para o seu umbigo. O que é que você está fazendo que vai impactar as futuras gerações? Eu não sei se você passou pela sua cabeça esse pensamento. Qual vai ser a frase que vai estar lá, naquela plaquinha de mármore branco em cima da sua sepultura? Que frase vai resumir a sua vida? De vez em quando eu penso nisso. Meu Deus, se Jesus não voltar e eu morrer 50 anos depois, se alguém passar lá na sepultura e tirar a poeira, será que a minha história vai impactar a vida de alguém? Eu peço vênia para contar 2 ilustrações e eu termino. Um negativo, um positivo. O negativo vem da Bíblia. É a história de Ezequias. Ezequias era um homem piedoso. E com 39 anos de idade ele enfrenta 2 problemas gravíssimos: a iminência de um ataque militar da Síria e uma doença mortal. O profeta Isaías foi na casa dele com a ordem divina: põe em ordem a tua casa porque morrerás. Ele orou abundantemente, ele chorou copiosamente e Deus respondeu rapidamente. E Deus mandou Isaías de volta ao palácio. Deus ouviu a sua oração, Deus viu as suas lágrimas, e Deus vai dar mais 15 anos de vida para você, e Deus vai livrar Jerusalém do ataque da Síria. E no 3º dia você vai subir à casa de Deus. A notícia do milagre foi tamanho que isso vazou para fora de Israel, reverberou nas outras nações, e um reino que estava se formando, a Babilônia, mandou uma comitiva diplomática com presentes e carta para Ezequias. E diz a Bíblia que quando ele recebeu aquela comitiva, ele abriu a sua casa, ele abriu os seus palácios, ele abriu os seus tesouros, e mostrou a sua riqueza, e mostrou a sua grandeza, e mostrou o seu luxo, e mostrou tudo que ele tinha, e não deu uma palavra sequer de gratidão a Deus. Ele não correspondeu ao milagre. Nenhuma palavra. Aquilo foi mal aos olhos do Senhor, e Deus mandou o profeta Isaías de volta à casa dele. E diz: agora escuta a palavra de Deus. Essa Babilônia vai voltar. Mais tarde ela vai voltar e vai saquear tudo que tiver reunido e ajuntado até hoje. E tem mais: dos filhos que gerares serão levados prisioneiros e cativos. E tem mais: esses filhos vão ser feitos eunucos, vão ser castrados para não gerarem mais. Terrivelmente trágico isso. Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? Boa é essa palavra que disseste. Não, você não entendeu o que eu estou falando. Eu estou falando que a Babilônia vai saquear tudo, que os filhos vão ser escravos, que os filhos vão ser castrados, e você vem me dizer que boa essa palavra. Você ficou louco, homem? E diz a Bíblia que ele não falou, ele pensou: boa é essa palavra, porque pelo menos eu terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, eu já terei batido as botas. Quando isso acontecer, eu não vou estar mais aqui. Sabe o que ele está dizendo? Desculpe da expressão: depois que eu morrer, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí. É triste. É triste. Eu conclamo os pais, eu conclamo os avós, eu conclamo a igreja aqui reunida, a nós orarmos, a nós chorarmos, a nós lutarmos, a nós nos esforçarmos para que as futuras gerações conheçam a Deus, para que os nossos filhos e os nossos netos sejam mais cheios do Espírito Santo do que nós. Cuidemos das futuras gerações. Mas eu encerro com um exemplo positivo. O missionário David Livingstone, missionário inglês que foi para a África, gastou os dias da vida dele na África, adoeceu na África, morreu na África. Aí os ingleses foram para a África para pegar o corpo dele e levar para Londres. Os africanos disseram para os ingleses assim: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar. Ele amou a África, o coração dele vai ser sepultado na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele.
arrancar o coração dele e sepultar o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido com a placa de bronze na parede, escrita assim: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele para Londres e sepultaram o corpo dele na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Lá tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. A minha oração, meus irmãos, é que a nossa vida possa ser de testemunho tal que ao final alguém possa ser: esse viveu para a glória de Deus, e o nome dele não vai ser apagado da história. Que aprendamos com Maria, que viveu aos pés de Jesus, para aprender, para chorar e para agradecer, fazendo o que pôde, fazendo o seu melhor, fazendo de forma sacrificial, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, fazendo no tempo certo, fazendo com reflexos para a eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém.